Bom dia, graça e paz, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a Sua palavra. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos abençoa no dia de hoje com o senso da Tua presença. Nos dá mais uma vez uma porção do Teu Espírito para que Ele nos conduza no estudo de hoje, Senhor. Nos reveste do Teu poder, a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, a dieta infantil, nosso verso de hoje, Gálatas 6:7, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amados, olha bem, o nosso tema de hoje, impedir as tendências más, porque nós vimos aí, de acordo com o texto, que a colheita segue, o plantio. Não as mães desta geração sentir a sacraticidade de sua missão, em vez de competir com seus vizinhos ricos, em suas ostentações, procurei cedê-los na fiel realização da tarefa de instruir o filho para a vida melhor. Esse é o chamado das mães, né? Se as crianças e os jovens fossem treinados e educados em hábitos de abnegação e domínio próprio, se lhes ensinasse que eles comem para viver em vez de viver para comer, haveria então menos doença e menos corrupção moral. Então aqui Deus está tratando da corrupção moral dentro de um processo de temperança ou intemperança, né? Porque leva também a um fruto contrário. E aqui ainda diz: pouca necessidade haveria de campanhas de temperança, que pouca importância tem se na juventude, que forma e molda a sociedade, pudesse ser implantado princípios retos com respeito à temperança. Possuem então valor e integridades morais para resistir na força de Jesus e às poluições desses últimos dias. E diz que são dias difíceis, dias em que os homens são mais amantes dos prazeres do que de Deus, não é? São dias em que os filhos são irreverentes aos pais. Onde está esse plantio, né, para receber tal colheita? Possuir então valor e integridades morais, é isso que o mundo precisa, pois podem ser transmitidos aos nossos filhos tendências ao apetite e paixão, aos quais tornarão mais difícil a obra de educar e preparar esses filhos no sentido de serem estritamente temperantes e terem hábitos puros e virtuosos. Se o desejo de alimento insalubre e de estimulantes e narcóticos lhe transmitido como legado dos pais, que responsabilidade terrivelmente solene repousa sobre aqueles que combatem as más tendências que proporcionam aos filhos. Precisa haver um combate, estamos numa guerra, não é? Contra tudo aquilo que é contra o princípio de um viver saudável, de um viver para a glória de Deus. Que fervoroso e diligente devem os pais agir para, com fé e esperança, cumprir seu dever para com a infeliz prole. Queridos, esse é um chamado de Deus para mim e para você. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, Senhor, tenha misericórdia da nossa condição espiritual. Nos reveste dessa força, desse poder moral, da integridade que só Jesus pode comunicar, para que nós possamos viver à altura daquilo que o Senhor nos chamou. Nos perdoe onde temos falhado e nos dê graça para cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.